O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou a venda da refinaria Landulfo Alves, a RELAM, em São Francisco do Conde, aqui na região metropolitana de Salvador. Informação que foi publicada na edição desta quarta-feira no Diário Oficial da União. A refinaria deve ser vendida pela Petrobras para a MC Brasil Downstream Participações, empresa do Fundo de Investimentos Árabe Mubadala. A estatal anunciou a operação de R$1,650 bilhão em fevereiro deste ano, o que gerou críticas e reações de entidades. Bom, a gente conversa agora com o presidente da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, David. Bem, bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, Rodrigo, ouvintes que estão nos acompanhando. Primeiro, aqui, Jefferson, é motivo de satisfação estar aqui contigo, admiro muito o seu trabalho, sou daí da Bahia, te conheço já há algum tempo e parabenizá-lo aí pelo brilhante trabalho que tem feito aí na Tarde FM. Muito obrigado, David, e seja bem-vindo mesmo aqui sempre conosco, um prazer também falar com você. Primeiro, deixa eu te perguntar, como é que você avalia a decisão do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de aprovar a venda da refinaria Landulfo Alves, David? Bem, Jefferson, o CAD, infelizmente, ele falha diante do seu papel, diante da sua função. Ele jamais poderia, nesse processo, exigir de uma empresa como a Petrobras ou qualquer uma outra se desfizesse de seus ativos. Isso jamais aconteceu na história do Brasil e pela primeira vez isso ocorre. O CAD é um órgão regulador que deveria verificar a questão da concentração econômica para evitar monopólios aqui no Brasil. Infelizmente, não fez isso com relação a esse negócio da venda da refinaria da Petrobras, junto com seus terminais, junto com o sistema logístico para Mubadala. É importante até destacar aqui, Jefferson Beltrão, que lá atrás, quem abriu esse processo no CAD contra a Petrobras foi o presidente do Conselho a partir de uma denúncia de importadores de combustíveis que trazem derivados de petróleo de outros países para o Brasil, que denunciaram à época que a Petrobras ela estava vendendo diesel barato demais, prejudicando o negócio deles, que alegavam que a Petrobras estava beneficiando a população e prejudicando a importação de derivados de petróleo. Aí imagine só, o CAD então, ontem, como você bem disse, publica no Diário Oficial da União a aprovação dessa venda da refinaria Landulfo Alves, sendo que essa venda ela vai sim concentrar mercado da refinaria, do sistema logístico, dos terminais, ou seja, de todo o mercado consumidor nas mãos de um monopólio regional. Estamos aqui alertando, Jefferson Beltrão, que haverá um monopólio regional e que a população ela será muito prejudicada, principalmente a população baiana, a população nordestina. Pois é, a Federação Única dos Petroleiros, também os seus sindicatos, vocês todos aí já divulgaram que continuarão mobilizados nessa luta pela suspensão da venda da refinaria Landulfo Alves. Como é que você espera reverter essa situação, David? Bem, Jefferson, o próprio processo do CAD, ele já é complexo, ele tem uma série de problemas. Os próprios técnicos do CAD, em conjunto com técnicos da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, fizeram um estudo que chegou à conclusão que a Petrobras não se beneficiava desse tal suposto monopólio do setor de refino. O que significa, então, que quem se beneficiava dessa situação era a população e não a Petrobras. Essa, como disse, foi a ação do CAD que tramitou muito rápido e, como disse, em toda a história do CAD aqui no Brasil. E o próprio jurídico da Petrobras emitiu um parecer dizendo que era quase impossível a empresa perder o processo no CAD, ou seja, não precisava assinar esse TCC, que é um termo de acordo que foi feito entre a Petrobras e o CAD, que foi lesivo para a própria Petrobras e para a sociedade. Diante disso, Jefferson Beltrão, nós estaremos ainda questionando esse termo que foi assinado entre a Petrobras e o CAD na Justiça. Na verdade, já ingressamos com ação judicial na Justiça Federal, questionando esse acordo que foi feito
entre o CAD e a Petrobras, que prejudica o cidadão que está nos ouvindo nesse momento e que vai beneficiar os importadores de diesel, de gasolina, de gás de cozinha e beneficiar a Mubadala, que é o Fundo de Investimentos dos Emirados Árabes, que está querendo comprar a refinaria Landulfo Alves. Além disso, há o julgamento do mérito de um processo que foi ingressado no Supremo Tribunal Federal pela presidência do Congresso Nacional, ainda na época do senador Davi Alcolumbre, e agora com o senador Rodrigo Pacheco. A Suprema Corte Brasileira ainda vai julgar o mérito desse questionamento do Congresso Nacional Brasileiro. E, além disso, tem um processo que tramita dentro do TCU que averiguará todo o processo de venda até o fechamento do negócio, ou seja, até o closing do negócio entre a Mubadala e a Petrobras. Foi feito o sign, que é a assinatura do contrato, mas o negócio em si ainda não foi fechado. Então temos ainda algumas etapas a cumprir e o Sindipeto Bahia, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, vai estar questionando em todos os espaços possíveis, porque nós sabemos que essa refinaria é patrimônio do povo baiano, ela faz parte da nossa história, ela ajudou a desenvolver a indústria no nosso estado. Se não fosse a refinaria, nós não teríamos nem mesmo o polo petroquímico de Camaçari, que é o maior polo do hemisfério sul do planeta, e se ela for vendida, como aqui já dissemos, Jefferson Beltrão, nós teremos um prejuízo enorme para o cidadão, a cidadã que está nos ouvindo agora no carro, no ônibus, em casa, que compra gasolina, que compra diesel, que compra gás de cozinha e que vai ficar refém do monopólio regional de um investidor dos Emirados Árabes que não tem compromisso algum com a sociedade baiana. A Petrobras, ela sempre foi essa empresa importante para o desenvolvimento regional brasileiro, importante para o nosso estado e sempre se preocupou com a sociedade baiana e brasileira como um todo. Tanto que, a gente se lembra bem, que de 2003 a 2013, durante 10 anos, Jefferson, nós tivemos o preço do gás de cozinha, por exemplo, congelado entre R$33 e R$37. Por quê? Porque era uma empresa que tinha compromisso com o povo. Era uma empresa controlada pelo Estado brasileiro, que se preocupava mais com a sociedade do que com os acionistas minoritários que estão ganhando muito dinheiro nas costas da população brasileira. David, você citou essa ação do CAD que foi encerrada ontem com um parecer favorável. Tem uma ação no STF que você falou, movida pelo presidente do Congresso Nacional. Existem outros entraves antes da conclusão desse processo de venda da Landulfo Alves, ou encerrada essa ação no STF acaba a possibilidade de resistir à venda da refinaria? Fernando, existem outros entraves sim, e aqui vou citar uma boa matéria do Jornal à Tarde que foi publicada no domingo. A matéria ela foi chamada na capa e foi para 2 páginas internas da área de negócio. Então nós temos um gigantesco passivo ambiental constituído naquela região ali de Madre de Deus, de São Francisco do Conde e de Candeias, principalmente nessas 3 cidades, que precisam ser averiguados pelo governo do estado, a partir do INEMA, averiguados pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia, pelas secretarias de meio ambiente dessas prefeituras, porque até então, Fernando, não se sabe quem vai ser responsável por isso. Porque o próprio negócio que foi feito entre a Mubadala e a Petrobras, como diz o presidente Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras, professor aposentado da UFBA, vendida a preço de banana na Bacia das Almas por $1.650 bilhões. Pasmem, 30% desse valor, que já é baixo, a refinaria ela foi avaliada pela Petrobras por $3 bilhões, 30% de $1.650 está retido para a Mubadala usar caso haja ações indenizatórias de passivos ambientais ocultos que estão sendo identificados agora. Estamos falando aqui da população de Madre de Deus, da população de São Francisco do Conde, da população de Candeias, que já sofre alguns males, principalmente com a contaminação do solo e a contaminação do ar daquela região. E até então, Fernando, isso não foi explicado pela gestão da Petrobras, muito menos pela Mubadala, que não dá explicação alguma para o povo baiano, e que nós precisamos saber como fica. O próprio TCU disse que caso esses vícios ou problemas ocultos ambientais sejam identificados, que isso pode ser um entrave para que o TCU suspenda a venda antes do closing, ou seja, do fechamento do negócio ser feito
entre a Petrobras e a Mubadala. Então, ainda há esperança que o povo baiano que está nos ouvindo nesse momento possa se juntar, não somente aos trabalhadores e trabalhadoras, mas às prefeituras de Madre de Deus, de Candeias, de São Francisco do Conde, falando diretamente aqui com o prefeito Calmon de São Francisco, com o prefeito Dailton Filho de Madre de Deus e com o prefeito Doutor Pitágoras lá de Candeias. Mas o povo baiano precisa se juntar a nós que estamos aqui à frente disso para evitar que esse patrimônio baiano, patrimônio nacional de uma refinaria que está operando desde 1950, seja entregue aos Emirados Árabes. Para quem sabe, Jefferson, Fernando, ouvintes que estão nos acompanhando, fazer lá no futuro como fez a Ford. Está operando, em algum momento vai lá e fecha e desarma o ciclo e vai para outro país. São preocupações diversas. Inclusive, nessas prefeituras que citamos, temos uma preocupação grande com relação aos royalties do petróleo, porque essa nova empresa, se esse negócio der certo, poderá trazer petróleo lá dos Emirados Árabes, internacional, não usar petróleo nacional, consequentemente os royalties em São Francisco do Conde, em Madre de Deus, principalmente nessa cidade, podem zerar. Como fica então a prefeitura de Madre de Deus, principalmente, e de São Francisco do Conde? São perguntas que a gestão da Petrobras precisa responder, e principalmente com relação aos preços dos combustíveis. Porque um diretor da Petrobras foi para a TV Bahia dizer que não, que vai aumentar a concorrência e que o preço vai ficar mais baixo. Ele mentiu em plena TV para os baianos e baianas. Nós estamos dizendo o contrário. Nós, a PUC do Rio de Janeiro, está dizendo que haverá um monopólio regional e que os preços serão determinados por essa nova empresa a partir do preço de paridade de importação que já é praticado pela atual gestão da Petrobras para beneficiar acionistas, principalmente de fora, e o povo baiano poderá pagar ainda mais caro do que R$ 6,19 da gasolina, do que R$ 100 no botijão de gás de cozinha e do que quase R$ 5 no diesel. É lamentável o que está acontecendo, Fernando, mas ainda há entrave para nós barrarmos a entrega desse nosso patrimônio ao capital financeiro, principalmente internacional. David, para a gente encerrar rapidinho aqui, essa privatização da refinaria Landulfo Alves, a própria Petrobras anuncia, né, como parte de um programa de privatização, aparentemente abrindo mão, como você mesmo diz, da liderança no refino brasileiro. Agora, você tem notícia de movimentos da Petrobras no sentido de privatizar outras unidades da estatal aqui na Bahia? Infelizmente, Jefferson, infelizmente. A Petrobras, ela começou na Bahia. O primeiro poço de petróleo foi descoberto lá em 38, 39. 43 entra o poço Candeias 01 em operação, no Conselho Nacional do Petróleo. 53, a Petrobras, ela é criada por Getúlio Vargas na campanha O Petróleo é Nosso. E a Petrobras nasce na Bahia. E justamente na Bahia, o governo Bolsonaro está querendo acabar com a Petrobras. Na Bahia, Jefferson, já venderam campos terrestres de produção de petróleo e gás, já venderam a BR Distribuidora, a Liquigás, a Facem, que fica ali no Polo Petroquímico Camaçari, já foi entregue à Unigel a preço de banana no arrendamento. A nossa plataforma lá na Bacia de Camamu, que produz gás natural, está sendo vendida. E agora a refinaria com seus 4 terminais de sistema logístico. Ou seja, se nós, baianos e baianas, permitirmos, a Petrobras, ela sai por inteira da Bahia, do Nordeste, do norte do país, do sul do país, e se concentrará apenas nesse eixo Rio-São Paulo. Não se tornará mais uma empresa de caráter nacional que ajuda no desenvolvimento regional do nosso país e ajudou e ajuda ainda no desenvolvimento industrial, econômico, social do estado da Bahia. Infelizmente é o que está posto, mas nós precisamos mudar isso. Mudar na luta e resistência do povo baiano, que é um povo de luta, e mudar também, Jefferson, observando o cenário político que está posto e que nós teremos aí uma mudança do comando do país a partir das eleições do ano que vem, que ocorrerão em outubro de 2022. David Bacelar, que é presidente da Federação Única dos Petroleiros, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Boa sorte para você nessa sua empreitada e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima, David. Muito obrigado, Jefferson, Fernando. Mais uma vez, parabenizá-lo, Jefferson, pelo brilhante trabalho que sempre fez na rádio, na internet. E continue assim. O jornalismo é isso. Você dá informação para o cidadão ou cidadã conseguir se posicionar diante dos temas que estão na sociedade. Forte abraço, beijo no coração de todos os ouvintes, todas as ouvintes que estão nos acompanhando. Valeu, obrigado mais uma vez. Agora 8h49 na Tarde FM.